Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam em casa, tomando os devidos cuidados. Bom, eu sou a professora Jade e a partir desse segundo ciclo vou ficar aqui com vocês com a disciplina de ciências e espero que seja um ano muito proveitoso para todos nós. Bom, meus amores, vamos dar início aí à unidade 2, tá bom? Lá na página 46, quem tem acesso ao livro, já pegue aí seu livro na página 46, que a gente vai dar início ao nosso novo conteúdo deste segundo ciclo, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre ciclo menstrual, sobre fecundação, sobre gravidez, cuidados na gravidez, gêmeos univitelinos e bivitelinos e também vamos falar um pouquinho sobre puberdade, certo? Então, vamos dar a continuidade ao conteúdo que vocês estavam estudando no ciclo passado, que foi sobre reprodução, tá certo? Então, vamos lá. Na página 46, falam aí um pouquinho sobre o ciclo menstrual. Então, a preparação cíclica da mulher para a reprodução chama-se ciclo menstrual e consiste no seguinte: na produção de um óvulo e também no desenvolvimento de um endométrio. Então, essas duas etapas são muito importantes aí na reprodução, certo? Menstruação é a descamação do endométrio, ou seja, esse endométrio não foi desenvolvido aí no ciclo menstrual, então a menstruação vai ser a descamação desse endométrio. Então, acontece aí, em média, a cada 28 dias e dura cerca de 3 a 7 dias, certo? Ocorre sempre quando as taxas de hormônios estão baixas, e a gente vai entender um pouquinho sobre esses hormônios aí também. O período entre uma menstruação e o início de outra é chamada de ciclo menstrual. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre esse ciclo, sobre o que acontece em cada etapa. E é importante saber que os hormônios relacionados nesse processo são progesterona e o estrógeno. E também FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Então, todos esses vão estar envolvidos aí durante esse ciclo, certo? Então, vamos lá. O ciclo menstrual, ele vai ser dividido em 4 fases, que a gente pode observar aí na imagem, que temos a fase da menstruação, que vai compreender aí o primeiro dia do ciclo até o dia 7. Do dia 8 ao dia 12, vai acontecer a fase proliferativa. Do 13 ao 14, a ovulação, que também é conhecido como período fértil. Também a fase secretora, que é a fase mais longa, aí do dia 16 até o dia 28, que é quando vai dar início ao próximo ciclo, certo? Então, a primeira fase menstrual, o que vai acontecer? A descamação das paredes do útero, e essa descamação que vai acontecer vai gerar o quê? O sangramento, que é conhecido aí como menstruação, tá certo? Então, o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo, certo? Nós temos aí a segunda fase, que é a fase proliferativa, que compreende aí dos dias 8 até o dia 12, que é onde um novo folículo ele começa a se desenvolver e aí vai estimular o hormônio FSH. Esse novo folículo ele vai produzir o estrógeno e esse estrógeno, esse hormônio, ele vai estimular o desenvolvimento do endométrio, ou seja, o corpo da mulher vai se preparar para fabricar um óvulo que será fecundado, certo? Lá no período da ovulação, certo? Então, é nessa fase que vai ocorrer o desenvolvimento do endométrio, ou seja, o corpo vai começar a se preparar para receber o óvulo quando for fecundado, se ele for fecundado, certo? Lá no período fértil, no período da ovulação. Então, aí na imagem a gente tem o endométrio. Então, lá na menstruação, como é que tá a taxa do endométrio? Ele está baixinho, então ele não construiu aí essa parede uterina, ela não ficou espessa, certo? Então, conforme for passando o tempo, que a fase 1, que é a fase da menstruação, acabar, o que vai acontecer com a parede do endométrio? Ele vai começar a se espessar, vai ficar mais forte, tá certo? Vai começar a aumentar de tamanho. Para quê? Porque quando o óvulo é fecundado, lá nas tubas uterinas, esse óvulo ele vai ficar mais pesadinho quando ele for
se multiplicando, e aí esse óvulo, quando ele passar pelo útero, ele vai se fixar nesse endométrio. Então é como se fosse uma caminha, estivesse fabricando uma caminha para quando esse óvulo ele passar pelo útero, ele fixar, certo? Nessa caminha que vai ser fabricada. Essa caminha é chamada de endométrio. Então, na fase 2 acontece o quê? O espessamento, ou seja, o aumento aí da parede do endométrio, certo? Então, na terceira fase é chamada de fase ovulatória, que vai acontecer o aumento da concentração tanto de estrógeno, LH, como FSH. Então, as taxas desses hormônios vão estar altíssimas. Então, vai acontecer a liberação do óvulo maduro lá na tuba uterina. Então, esse óvulo, ele fica lá na tuba uterina cerca de 1 dia ou 2 dias. Então, esse período, ele é conhecido como período fértil. Por quê? Porque a mulher vai estar pronta para receber o espermatozoide vai fecundar o óvulo e assim a mulher vai ficar grávida, certo? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a quarta fase, que é chamada de fase secretora, que é formado um corpo lúteo no folículo que liberou o óvulo. Então aí na imagem vocês conseguem observar que na ovulação um folículo deu origem ao óvulo, que é essa parte aí amarelinha, e o folículo é a parte mais branca. Esse folículo vai dar origem ao corpo lúteo. Esse corpo lúteo vai produzir mais estrogênio, vai produzir progesterona, que vai fazer com que o endométrio se desenvolva ainda mais. Se ele começou a se desenvolver na fase anterior, agora nessa fase que é crucial. Por quê? Porque o folículo já liberou o óvulo, já está pronto para receber o espermatozoide. Então, a qualquer momento, isso pode acontecer. Então, esse corpo lúteo é responsável por secretar esses hormônios que vai fazer com que o endométrio se desenvolva ainda mais. Ou seja, aquela caminha vai ficar mais espessa para receber aí o óvulo fecundado, certo? Então, o corpo lúteo, se esse óvulo não for fecundado, esse corpo lúteo vai ficar cansado de trabalhar. Então, ele vai começar a se degenerar. Por quê? Porque o óvulo não foi fecundado, não grudou lá no endométrio, lá naquela caminha que era responsável por fixar esse óvulo, certo? Então, esse corpo lúteo começa a se degenerar e a taxa de hormônio diminui, ou seja, vai começar a diminuir todas as taxas de hormônio e aí vai gerar o quê? Como aquela caminha ficou bem espessa, bem grossa para receber o óvulo, não recebeu ninguém. Ela vai começar a se descamar, ou seja, aí é onde vai ocorrer o início de outro ciclo, que é a menstruação, certo? Então, se o óvulo não foi fecundado, aquele endométrio não vai servir mais para nada, porque o óvulo não conseguiu ficar grudado lá nos 2 dias que passou dessa ovulação, 2, 3 dias, ele não fixou. Então, o endométrio vai começar a se degenerar, vai começar a se soltar da parede do útero, que aí vai ocorrer o quê? Uma nova menstruação, vai dar início aí a um novo ciclo, certo? Deu para entender um pouquinho? Então, aí a gente tem uma imagem, a imagem que tá aí no livro mostrando que a fase 1, lá embaixo, menstruação, onde esse endométrio ele está aí se desprendendo, que vai dar origem à menstruação. Lá na fase de crescimento, o endométrio ele começa a se espessar, começa a se engrossar. Essa caminha que a gente está falando, que é onde o óvulo vai se fixar, começa a engrossar. E na fase de secreção, começa a ficar mais alta ainda. Se não ocorrer a ovulação, esse endométrio vai começar a se desprender e aí vai dar origem ao novo ciclo. E para entender um pouquinho melhor, agora a gente vai ver aí um vídeo, tá bom? Rapidinho, mostrando como é que acontece aí cada fase do ciclo menstrual, certo? No cérebro existe uma estrutura chamada hipotálamo que produz o hormônio GNRH. Este hormônio faz que a hipófise secrete 2 hormônios que controlam o crescimento e a ovulação dos folículos no ovário. Os níveis de FSH aumentam no princípio do ciclo e fazem que o folículo continue crescendo. O folículo, à medida que vai crescendo em tamanho, produz quantidades crescentes de estradiol. Os níveis de progesterona são baixos. No útero, aumenta a espessura da camada que reveste a cavidade uterina, o endométrio. Isto se deve à ação do estradiol.
Na metade do ciclo, ocorre uma elevação dos níveis de LH, pico de LH, provocando a ovulação. O endométrio se transforma pelo aumento da progesterona no sangue, preparando-se para receber o embrião. No ovário, o folículo se transforma em corpo lúteo, produzindo progesterona que mantém a qualidade do endométrio, facilitando a implantação. Se não ocorrer implantação, o corpo lúteo degenera, diminui a produção de progesterona e o endométrio começa a se desprender da cavidade uterina, produzindo um sangramento, a menstruação. Agora a gente vai ver aí um pouquinho sobre gravidez. E se esse óvulo não for fecundado, vai aí originar o que? A menstruação. E se esse óvulo for fecundado, o que vai acontecer? A gravidez. Então, no início de tudo, o óvulo está lá. Quando ele se encontra com o espermatozoide, vai ocorrer a fecundação, que aí no livro ele mostra direitinho como é que acontece. A gente tem aí o ovócito secundário, que ele foi liberado lá na menstruação. E a gente tem aí o útero, vocês podem observar que a parede está bem espessa, ou seja, foi bastante preparada para receber esse óvulo. Então, acontece o quê? A fecundação, e a fecundação ocorre quando o espermatozoide consegue entrar no óvulo. Então, lá na cabeça do espermatozoide tem uma proteína que ela é responsável por fechar toda a parede do óvulo quando o espermatozoide entra, ou seja, quando o espermatozoide consegue penetrar no óvulo, essa parede do óvulo é totalmente fechada. E o que vai ocorrer? Nenhum outro espermatozoide vai conseguir entrar, tá certo? Então, depois de 30 horas de fecundação, o zigoto, que é chamado assim porque já foi fecundado, não é mais óvulo, ele vai ser chamado de zigoto porque o espermatozoide já está lá dentro com o seu material genético e vai se dividir em outras 2 células e depois de 3 dias vai se formar 4 células e assim sucessivamente. Então, a partir do momento que ele foi fecundado, ele vai se dividindo e vai percorrendo toda a tuba uterina até chegar lá no útero, que é onde esse endométrio vai estar bem grosso, vamos dizer assim, essa caminha vai estar pronta para receber esse óvulo. E aí vai dar início à gestação. Então, após a fecundação, que esse óvulo percorreu todo esse caminho da tuba uterina se multiplicando cada vez mais, vai ocorrer a nidação, que é o processo de implantação do óvulo fecundado na parede do endométrio. É um dos estágios do início da gravidez e a partir deste momento ocorre a produção do hormônio HCG, ou seja, a partir dessa nidação, esse hormônio vai começar a ser produzido no corpo da mulher. E aí vocês já ouviram que tem o teste de gravidez chamado beta-HCG, ou seja, é para detectar a presença desse hormônio. Se tiver, parabéns, vai ser mamãe, certo? E esse hormônio também ele vai ser responsável por interromper imediatamente o ciclo menstrual, ou seja, é por isso que a mulher ela não vai menstruar quando estiver grávida. Lógico que tem algumas exceções, mas o normal seria não menstruar, porque a partir do momento que esse hormônio entra na corrente sanguínea da mulher, o ciclo menstrual vai ser interrompido, certo? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre anexos embrionários. Já falamos sobre a fecundação, sobre a nidação. Agora vamos falar aí sobre esses anexos que são muito importantes para o desenvolvimento desse embrião, certo? Então, a gente tem aí o cordão umbilical, que é a ligação entre o bebê e a placenta. A placenta é um anexo muito importante na gravidez, porque é onde vai ter a conexão entre a mãe e o bebê e a mãe, certo? É através da placenta que vai passar oxigênio e nutrientes para o bebê, da mãe para o bebê, e o bebê vai passar para a mãe gás carbônico, que é o resultado aí da respiração, e resíduos que devem ser aí expelidos do corpo do bebê, certo? Então, temos aí também o saco amniótico, que é onde fica o âmnio, que é um líquido que protege o bebê contra choques mecânicos, ou seja, se caso ocorra alguma coisa com a mãe, alguma queda por acaso, esse saco amniótico vai impedir
que ocorra alguma coisa com o bebê. E é nesse líquido que o bebê fica aí submerso até o final da gestação. E quando uma grávida já está prestes a ter o bebê, o que é o primeiro sinal, além das contrações? O rompimento da bolsa. Quando a gente fala o rompimento da bolsa, essa bolsa é esse saco amniótico que está cheio de âmnio, que é esse líquido aí que o bebê fica submerso e protegido contra choques mecânicos, certo? Então, esses são os 3 principais anectos: o cordão umbilical, que liga o bebê até a placenta que vai passar aí nutrientes e oxigênios e vai voltar do bebê resíduos e gás carbônico. E temos também o âmnio, que está contido aí neste saco amniótico, que vai proteger o bebê contra choques mecânicos, certo? Então, agora a gente vai ver aí o desenvolvimento do feto. Então, temos o óvulo fertilizado, que ocorre lá nas tubas uterinas, onde há o encontro do óvulo com o espermatozoide. Depois de 3 dias, a gente vai ter o estágio de 2 células, 4 células, 8 e assim sucessivamente, até termos a origem aí, o blastocisto, que é o que vai dar origem ao embrião, certo? Então, aí abaixo a gente tem um feto também de 4 semanas. Olha aí o tamanho que já é. Então, já houve aí uma multiplicação significativa dessas células, certo? Temos também o feto de 10 semanas, que ele já tem um aspecto aí, a forma de um ser humano. Já tá um pouquinho parecido. A gente tem o feto de 16 semanas, que ele já tem os membros mais desenvolvidos, ele começa aí a se mexer, mas é só lá pela 20ª semana que a mamãe vai sentir aí esse embrião se mexendo, certo? Então, a última etapa aí da gravidez é o parto, quando passam-se os 9 meses de gestação, certo? Então, aí, a gente tem um bebê com cerca de 36 semanas na barriga da mamãe. O que acontece? O útero começa a se contrair, ou seja, quando já é hora do bebê nascer, o útero começa a se contrair, é como se fosse uma forma para expelir esse bebê no parto normal, claro. Então, aí no número 3, a gente tem o que? O útero começa a se dilatar e a bolsa se rompe. A bolsa de quê? A bolsa de âmnion, o líquido que está protegendo o bebê contra choques mecânicos, certo? E no 4 aí já vai iniciar o parto, certo? Esse é o parto normal. Também temos o parto cesariano, que é quando esse parto normal pode oferecer algum risco para a mãe ou para o bebê. É feito o parto cesariano, que é feito um corte na barriga da mãe, e nesse corte vai ser tirado o bebê, certo? Então, aí temos algumas dicas para uma gestação saudável. Então, eu vou abordar aqui algumas dicas para uma gestação saudável. O primeiro, começar o pré-natal quanto antes. E o que é o pré-natal? Será que é lá em novembro, que é antes do Natal? Não, esse pré-natal se refere ao conjunto de exames, ao conjunto de consultas que essa gestante vai fazer, certo? Para analisar como é que tá o bebê, vai fazer ultrassom, vai verificar os batimentos cardíacos do bebê e verificar se está tudo bem, certo? E esse pré-natal, ele é feito durante os 9 meses de gravidez. Então, alimentar-se bem, ou seja, a alimentação é fundamental. Por quê? Porque é através desses alimentos que vai ser retirados os nutrientes que vão ser passados para o bebê lá pela placenta, tá certo? Fazer atividades físicas regularmente, que vai ajudar também no parto, certo? Também reduzir o consumo de cafeína e parar de fumar ou de beber. Por quê? Porque essas substâncias podem ser prejudiciais aos bebês, eles podem nascer doentes, certo? E principalmente descansar, repousar bastante durante a gravidez, e assim vai ser uma gravidez segura, vai ocorrer um parto seguro tanto para a mamãe como para o bebê. E assim como na gravidez também tem os cuidados, depois que o bebê nasce também ele necessita de alguns cuidados especiais, como praticar o aleitamento exclusivo até o 6º mês de vida, ou seja, até o 6º mês de vida o bebê tem que se alimentar somente de leite materno. E após o 6º mês é feita a introdução alimentar aos poucos, de frutas, verduras, certo? E também é fundamental a vacinação, certo? Que através da vacinação o bebê vai desenvolver os anticorpos contra muitas doenças. Então agora a gente vai ver aí sobre a formação de gêmeos. Tem alguém aqui na sala que é gêmeo? Sim? Se não, eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que é gêmeo.
Então agora a gente vai estudar um pouquinho sobre como ocorre a gravidez de gêmeos. Então, a gente viu que quando o espermatozoide perfura a membrana do óvulo, ele produz enzimas, que são as glicoproteínas, que vão bloquear a membrana do óvulo para que nenhum outro espermatozoide consiga se ligar com esse óvulo, certo? Então, a gente viu também que ele vai começar a se multiplicar. Porém, antes dele começar a se multiplicar, no caso dos gêmeos idênticos ou univitelinos, esse óvulo, depois que ele é fecundado, ele se divide em duas células. Então, antes dele começar a se multiplicar em duas, depois 4, 8, 16 e assim sucessivamente, ele vai se dividir em duas células. Após ser dividido em duas células, o zigoto continua se dividindo e forma uma massa celular que se separa. Então, aí na imagem a gente consegue observar direitinho. Então, essas duas massas celulares originam dois indivíduos idênticos, ou seja, então a gente tem um óvulo fecundado que se dividiu em duas células e essas duas células vão ficar juntinhas e aí vai começar a se multiplicar essas duas células. Então, a partir do momento que essas duas células começam a se dividir, vai dar origem a gêmeos idênticos, ou seja, vão ser do mesmo sexo, ou dois homens ou duas meninas iguais, certo? Já nos gêmeos que são diferentes, ou seja, são chamados de fraternos ou bivitelinos, vai ocorrer no ciclo menstrual a liberação de dois óvulos. Então, como são muitos espermatozoides que entram lá em contato com a tuba uterina, dois deles vão conseguir fecundar esses dois óvulos, certo? Então, quando um entrar em um óvulo, essa membrana vai se fechar e quando o outro entrar no outro óvulo, a membrana também vai se fechar. E isso vai dar origem a quê? Dois óvulos fecundados. E assim, os zigotos vão continuar se desenvolvendo separadamente. Então, duas massas de células originam dois gêmeos fraternos independentes. Lá nos gêmeos idênticos, um é juntinho com o outro, e esses gêmeos fraternos, que são gêmeos bivitelinos, que não são idênticos, vai ser gerado independentemente, certo? Porém, nós temos casos de gêmeos que são chamados de conjugados, ou seja, há alguma alteração de essa massa celular não consegue se dividir e aí alguma parte dos gêmeos vai nascer grudada um com o outro, que são o caso dos gêmeos conjugados. E aí eles vão passar por uma cirurgia e para fazer essa separação manual, certo? Então aí a gente tem o caso de duas meninas que nasceram presas pela barriga e aí provavelmente elas estão utilizando um único cordão umbilical, que os nutrientes iam aí para as duas através de um único cordão umbilical. Então, após a cirurgia que foi feita, olha aí como elas ficaram. Ficaram com a cicatriz na barriga aqui, onde elas nasceram aí grudadas e depois dessa separação conseguiram viver aí normalmente, certo? Então, agora, para finalizar nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a puberdade, que é essa fase que vocês estão passando agora. Então, dos 8 até os 14 anos, aproximadamente, uma parte do encéfalo, chamado hipotálamo, produz um hormônio que vai estimular a glândula hipófise, que é localizada no encéfalo. Esta, por sua vez, passa a produzir hormônios que estimulam as glândulas sexuais, dando início à fase conhecida como puberdade. Então, a gente tem aí a glândula hipófise que vai produzir hormônios que vão atuar lá nas gônadas masculinas, que são os testículos, ou nas gônadas femininas, que são os ovários, que vai estimular aí a puberdade. Então, a puberdade vai ser o conjunto de mudanças, tanto físicas como mentais, ou seja, vai ser o corpo se preparando para reprodução, certo? Então, vai ocorrer uma série de mudanças no corpo das meninas e uma série de mudanças no corpo dos meninos, certo? Então, aí na imagem a gente pode observar algumas mudanças que ocorrem no corpo dos meninos e no corpo das meninas. No menino, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a mudança na voz e o aparecimento de pelos no rosto, pelos pelo corpo, também pelos pubianos e também a primeira ejaculação. O corpo também tende a ficar com a forma mais masculina, com o ombro mais largo, certo? Vai dar aparência aí de mais, ele vai passar da fase do menino
para homens, certo? Então, o crescimento do esqueleto é nessa fase que o esqueleto vai aumentar de tamanho, desenvolvimento de características sexuais como pelos pubianos, pelos nas axilas e também o crescimento de pés, mãos e músculos de forma bem rápida. E aumento dos testículos, que é onde vai ser produzidos os espermatozoides, que são os gametas masculinos, certo? Já no corpo da menina, o que é que vai ocorrer? O aparecimento de brotos mamários, ou seja, vai começar a se desenvolver os seios e o crescimento também do esqueleto, assim como nos meninos. O desenvolvimento de características sexuais, como pelos pubianos, pelos nas axilas, a menarca, que vai ser a primeira menstruação, na verdade ela é o último sinal aí da puberdade, que o corpo conseguiu aí passar certinho pela puberdade, e também o corpo tende a ficar mais feminino, quadril mais largo, definição da cintura e também o crescimento de pés, mãos e músculos de forma mais rápida, certo? Então, a idade média aí para iniciar a puberdade nos meninos é de 9 a 10 anos, já vai começar algumas características, e das meninas vai começar aí em torno dos 7 a 9 anos, certo? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho mais sobre reprodução humana. Se tiver alguma dúvida, já manda aqui no WhatsApp, tá certo? Que eu vou estar disponível para tirar todas as dúvidas antes de iniciar a nossa atividade. Então, agora vamos praticar através de exercício para fixar melhor o nosso conteúdo.